Vamos agora fazer uma questão que caiu no ENAD do ano de 2002. Embora já faça muito tempo que essa questão caiu, mas ela é bem pertinente no que se refere ao assunto de modelagem de zip de cargas. Ela traz até um histórico aqui, né? Ela diz que no ano de 2001, né, houve um período de grande estiagem, os reservatórios das usinas hidrelétricas estavam bem baixos, aí com isso, né, houve um risco de colapso de abastecimento. E aí, para diminuir o consumo, né, foi levantada a hipótese, né, da redução da tensão operativa do sistema. Tá? Então, sobre isso que a questão trata. E no que se refere a isso, a gente precisa entender esses conceitos, né, das cargas do tipo potência constante e também do tipo de impedância constante. Para quem ainda está em dúvida sobre modelagem zip de cargas, é só assistir esse vídeo que está aqui no card. A carga do tipo potência constante, o que acontece com ela? Ela se comporta conforme esse gráfico aqui, na figura 1. Então, o que ela nos diz? Se a tensão aumentar ou diminuir, certo? A potência elétrica ela vai permanecer a mesma, certo? Então, permanece esse gráfico aqui. Então, por isso que é chamado de potência constante. Então, não varia conforme a tensão. Já essa figura 2 aqui, ela apresenta a carga do tipo impedância constante. Para isso, vamos lembrar dessa fórmula aqui, né? V ao quadrado sobre R. Então, o que acontecer com a tensão aqui reflete de forma quadrática no valor da potência. Tá? Então, se a tensão aumentar ou diminuir, esse gráfico vai se comportar na forma de uma parábola aqui, certo? Vai se comportar dessa forma. Conforme a gente vê aqui no enunciado, a questão só considera que a demanda é composta por cargas do tipo potência constante e impedância constante. Sabemos, porém, que existem também as cargas do tipo corrente constante, mas a questão não considerou. Tá? Então vamos se restringir a esses dois tipos. Vamos fazer agora o item A da questão. Ele pede para a gente calcular a redução de potência ativa consumida para uma redução de 5% no valor da tensão. Tá? Considerando que a composição da carga é 50% de cada tipo. Então, quais são as informações que a gente tem aqui? Que metade da carga, ou seja, 50%, é do tipo potência constante. Tá? E a outra metade da carga é do tipo impedância constante. Tá? Então, o que aconteceu com o valor nominal da tensão? Tá? Então, a tensão vai reduzir 5% de tensão, né? E a partir disso daqui, ele pede para a gente calcular o percentual, né, da redução da potência ativa. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então a gente pode falar o seguinte, né, que a potência ativa vai ser a potência nominal. E aí tem o seguinte, né? Vamos chamar de K0 o percentual da potência constante, tá? Tá aqui. E também temos o K2, né, que é o percentual de carga do tipo impedância constante. Ele vai multiplicado por V ao quadrado, né, porque ele depende da tensão. A potência constante não varia com a tensão, tá? Então, o K2 seria o nosso percentual de carga que varia com o quadrado da tensão, que é a impedância constante. Então, sabemos que K0 mais K2 tem que ser 100%. Substituindo então nessa fórmula aqui, o que a gente tem? Temos a potência ativa, ela vai ser igual à potência nominal. Ó, como as cargas são metade de cada tipo, então K0 e K2 valem 50%, né? Então eu vou colocar aqui, K0 vale 5, o K2 vale 0,5 também. E esse V, quem que vai ser o V? Olha só, a gente reduziu 5% a tensão. Tá? Considerando a tensão de 1 PU,
Então, o que que a gente temos aqui? Temos que o V, a tensão V, ela está valendo 0,95, né? Porque tiramos 5% de um PU, então ficou 0,95 de tensão, tá? Então, agora a gente vai ter que fazer essa conta que está aqui, entre colchetes. Jogando então na calculadora, a gente tem que P é 0,95 vezes a potência nominal. Então, aqui dá para ver quanto que reduziu, né? Se ficou 0,95% da potência nominal, isso significa que a redução percentual da potência ativa é 5%, né? Porque ó, aqui está 0,95, então faltou 0,05 para completar a unidade. Então, está aqui feito o item A. Aqui o item B está pedindo para a gente enumerar 3 desvantagens da adoção dessa hipótese da tensão operativa, tá? Do ponto de vista do consumidor. É que parece uma coisa legal assim, né? Você vai aqui, diminui 5% da tensão, né? E, consequentemente, reduz 5% da potência ativa, ou seja, do consumo. Né? À primeira vista parece uma ideia ótima, né? Mas só que, obviamente, que tem suas desvantagens. Então, vamos enumerar elas aqui. A primeira delas, né, seria redução da vida útil de motores, né? Obviamente que os motores, né, se você diminuir a tensão, eles vão solicitar uma corrente maior. Então isso aí pode dar sobreaquecimento nos enrolamentos, uma série de problemas. Outro problema que o consumidor vai ter vai ser a redução do fluxo luminoso das lâmpadas. Então, as lâmpadas podem ter essa, né, reduzir o brilho, e tudo mais, mas vamos lembrar que naquela época não existiam essas lâmpadas de LED que tem hoje, né? Havia muita lâmpada incandescente que era, né, aquele filamento resistível. Então, obviamente que hoje em dia diminui isso aí, né? Mas mesmo assim não deixa de ser uma preocupação. E a terceira desvantagem, né, se refere às cargas que utilizam aquecimento via resistência, né? Então, se você quiser uma determinada temperatura, né, num forno a resistência, por exemplo, você precisa de um determinado tempo. Agora é de pensar, né? Se a tensão está menor, obviamente que essa resistência vai aquecer menos, né? Então vai precisar ficar ligada por mais tempo para atingir aquela determinada temperatura. Então a gente pode dizer, né, que seria aumento maior de duração das cargas com características resistivas. Então tá aí, né? Obviamente que tem a vantagem de se reduzir o consumo, né? Mas porém tem a desvantagem para o consumidor. Tá? Então, obviamente que é uma questão bastante interessante, né? Do seu ponto de vista técnico, assim, né? Que a gente tem que estar por dentro sobre o que são as cargas do tipo ZIP, tá? Então, reveja aquele vídeo que eu já comentei e tente fazer essa questão para ver como é que sai. Tá? Então, qualquer coisa, perguntem aí e muito obrigado.